Vamos lá, então agora a gente vai conversar sobre o gênero Taenia. Dentro do gênero Taenia, nós temos as duas principais espécies de cestódeos que são encontrados parasitando os seres humanos. Nós temos a Taenia solium e Taenia saginata. Taenia solium e Taenia saginata, ambas estão classificadas dentro do filo Platelmintes, que é um filo conhecido por agrupar os vermes, os helmintos de morfologia mais simples, que são aqueles vermes com simetria bilateral, achatados dorsoventralmente, sem celoma, sem endo e sem exoesqueleto. Além disso, Taenia solium e Taenia saginata estão classificadas na classe Cestoda, ordem Cyclophilidae, família Taenidae e gênero Taenia. Acontece que ambas as espécies apresentam diferentes formas evolutivas ao longo do seu ciclo biológico. E agora a gente vai ver as principais características de cada um desses estágios. Começando pelos vermes adultos. Os vermes adultos apresentam-se divididos essencialmente em escólex ou cabeça, colo ou pescoço e estróbilo ou corpo. No escólex, nós encontramos as estruturas que permitem a fixação do verme à mucosa do intestino delgado. Então, aqui a gente já entende que os vermes adultos são encontrados parasitando o intestino delgado de seus hospedeiros. Essa fixação ela é possível através da presença de 4 ventosas. 1, 2, a 3 e a 4 vão estar ali na parte de trás. Mas essas ventosas elas são circulares e proeminentes, e são elas que de fato permitem a fixação do verme à mucosa intestinal. Além disso, é no escólex onde nós encontramos uma das principais características que permite diferenciar Taenia solium de Taenia saginata. No escólex de Taenia solium, a gente vai encontrar em posição central entre as ventosas o que a gente chama de rostro ou rostelo, armado com uma dupla fileira de espinhos ou acúleos. Já no escólex de Taenia saginata, a gente não tem o rostro e a gente também não tem esses espinhos. Então, o escólex de Taenia saginata é chamado de inerme, exatamente pelo fato de ser desprovido dessas estruturas encontradas em Taenia solium. Já o colo ou pescoço é também chamado de zona de crescimento do verme, pois é a partir dele onde há o surgimento e a formação de novas proglotes. E falando em proglotes, aqui no estróbilo, que é o corpo do helminto, cada um desses segmentos corresponde a uma proglote ou proglótide, sendo que a depender da proximidade da proglote em relação ao escólex, nós conseguimos diferenciar essas proglotes em imaturas ou jovens, maduras e grávidas. As proglotes imaturas são essas mais próximas ao escólex e elas se caracterizam por ter o início da formação dos órgãos sexuais do verme. Já as proglotes maduras são aquelas onde eu já tenho a formação dos órgãos sexuais masculinos, mas os órgãos sexuais femininos ainda estão se formando. E aqui o interessante é que cada proglote, seja ela imatura, madura ou grávida, tem a sua própria individualidade alimentar e reprodutiva. E como em uma proglote nós podemos encontrar os genitais de ambos os sexos, masculino e feminino, então a gente consegue entender que a Taenia em si é um verme hermafrodita. Já nas proglotes grávidas, os órgãos sexuais, a gente já teve a fecundação e os órgãos sexuais estão passando por uma involução, à medida que o útero ele torna-se progressivamente ramificado. Então, a gente está vendo algumas ramificações aqui, e essas ramificações, em breve, elas ficam repletas de ovos. Então, as proglotes grávidas são as mais desenvolvidas e as mais distantes do escólex. Além disso, é com base na morfologia das proglotes grávidas que nós também temos uma outra característica que permite diferenciar Taenia solium de Taenia saginata. As proglotes de Taenia solium, elas são ditas com morfologia do tipo dendrítica.
Além disso, elas são eliminadas passivamente junto às fezes do hospedeiro parasitado. E elas são eliminadas junto às fezes unidas em pequenos blocos, de 3 a 6 proglótides. Já as proglótides de Taenia saginata, elas apresentam ramificação do tipo dicotômica, que é como se de cada ramificação saíssem duas outras ramificações. E aqui seria um perfil um pouco, digamos, mais espalhado, podemos entender assim. Já nas ramificações uterinas de Taenia saginata, tem esse perfil dicotômico no sentido de que de cada ramificação sairiam duas outras ramificações. Outro ponto importante em relação às proglótides grávidas de Taenia saginata é que elas se destacam uma da outra e são eliminadas entre as evacuações. Então, enquanto em Taenia solium as proglótides são eliminadas junto às fezes, em Taenia saginata as proglótides são eliminadas entre as evacuações, e é um processo um tanto quanto ativo. E nesse sentido, as proglótides grávidas de Taenia saginata, elas frequentemente contaminam, elas sujam a roupa íntima do hospedeiro. Passando adiante, nós temos os ovos. Os ovos são esféricos, como a gente está podendo ver aqui, e eles têm aproximadamente 30 micrômetros de diâmetro. E aqui é muito importante, apenas com base na morfologia, ou seja, apenas observando o ovo ao microscópio óptico, eu não consigo dizer quem é ovo de Taenia solium e quem é ovo de Taenia saginata. Eu consigo dizer apenas que é um ovo de Taenia, mas diferenciar entre as espécies eu não consigo, porque eles são morfologicamente idênticos entre as espécies. Além disso, os ovos são revestidos externamente por uma membrana chamada de embrióforo. E esse embrióforo é o que tem a função de manter o ovo viável no ambiente, em condições ambientais adversas. Então, eu lembro que semana passada alguém perguntou a questão de forma de resistência. Então, aqui a gente pode sim considerar o ovo de Taenia como uma forma de resistência do euminto. Por quê? Porque ele é revestido por uma membrana externa que o protege contra condições ambientais adversas, prolongando a sua viabilidade. Um ponto muito importante em relação aos ovos de Taenia, vocês estão vendo essa sombra aqui, essa pequena projeção? Então, aqui é o que a gente chama de larva oncosfera ou hexacanto. Então, dentro de um ovo fértil de Taenia, a gente tem esse estágio de larva. E uma vez que esse ovo ele seja ingerido pelo hospedeiro correto, essa larva sai do ovo e dá continuidade ao desenvolvimento do verme. E, por fim, o último estágio mais importante do ciclo de Taenia é o cisticerco, que também é considerado um estágio ou forma larvar do verme. O cisticerco, como a gente está vendo aqui na imagem, ele é encontrado aderido aos músculos e ou tecidos do hospedeiro adequado. É interessante que os cisticercos de Taenia solium, eles já apresentam o rostro provido dos acúleos, dos espinhos. Acontece que os cisticercos de Taenia saginata, eles vão ter essa mesma morfologia, essa mesma aparência. Acontece que eles serão desprovidos do rosto e dos espinhos. Então, agora que a gente conseguiu entender os principais estágios evolutivos do que vão compor o ciclo de Taenia, a gente já pode falar que Taenia solium e Taenia saginata são as duas espécies de cestódeos responsáveis pelo complexo teníase-cisticercose. Então, ambas as espécies podem causar teníase e cisticercose. Agora, o que é muito interessante em relação a esse complexo teníase-cisticercose? Teníase e cisticercose são duas entidades mórbidas, ou seja, são duas doenças completamente diferentes, porém que podem ser causadas pela mesma espécie de Taenia. Acontece que em fases diferentes do ciclo biológico do verme. Então, a teníase está associada ao parasitismo pelos vermes adultos, enquanto a cisticercose está associada ao parasitismo pelos cisticercos, que é uma forma imatura do verme. Então, quem é o hospedeiro dos vermes adultos? Nós, humanos. Então, o hospedeiro definitivo de Taenia solium e Taenia saginata, são os seres humanos.
onde os vermes adultos são encontrados parasitando a mucosa do intestino delgado. Por que a gente está falando de hospedeiro definitivo aqui? Exatamente porque durante o ciclo delminto a gente tem a fase adulta, a gente tem o verme adulto que se reproduz e dá continuidade ao ciclo. Então, como essa questão da evolução para a fase adulta e reprodução acontece nos seres humanos, os seres humanos são considerados os hospedeiros definitivos. Já o hospedeiro intermediário é aquele que vai albergar os cisticercos. E aqui o hospedeiro intermediário adequado vai variar, se a gente está falando de Taenia solium ou de Taenia saginata. Assim, quando nós falamos de Taenia solium, o hospedeiro intermediário adequado são os suínos. E quando a gente está falando de Taenia saginata, os hospedeiros adequados serão os bovinos. E só a título assim de, sei lá, né, vai que ajuda, para não confundir, não acabar fazendo isso, a gente pode pensar, ó, solium suíno. Então, as duas palavras têm apenas O, nenhuma delas tem A. E olha aqui, ó, saginata, vaca, nenhuma das duas palavras tem O, apenas letra A. É uma associação bem bobinha, né, mas vai que ajuda, nunca se sabe. Então, solium suíno, saginata, vaca. Então, é só para conseguir fixar melhor quem é o hospedeiro adequado, o hospedeiro intermediário adequado para os cisticercos de Taenia solium e de Taenia saginata. Então, agora a gente pode, de fato, entrar no ciclo biológico do verme. A gente vai começar por esse ponto bem aqui, que é a presença de ovos do helminto nas fezes. Então, como que seria esse primeiro ponto do ciclo? A gente precisa de um hospedeiro humano infectado, parasitado por Taenia. Uma pessoa parasitada por Taenia, ela vai eliminar nas fezes ou entre as evacuações, mais frequentemente, as proglotes grávidas, repletas de ovos. Então, o mais comum é que sejam eliminadas as proglotes grávidas e os ovos fiquem livres, vamos pensar assim, diretamente no ambiente. Em algumas situações, é possível que os ovos sejam eliminados diretamente nas fezes, mas de uma forma ou de outra, os ovos irão passar a se concentrar no ambiente, e assim eles podem contaminar água e ou alimentos. Quando, nessa situação, os ovos são ingeridos pelo hospedeiro intermediário adequado, só recapitulando, saginata, vacas, solium, suínos. Então, quando os ovos são ingeridos pelo hospedeiro intermediário adequado, eles vão passar pelo estômago, onde, em contato com o suco gástrico, eu vou ter a ativação da larva hexacanto ou oncosfera. Essa larva, a oncosfera, ela vai, então, sair do ovo e migrar para o intestino delgado. Quando ela chega no intestino delgado, ela passa a migrar no que a gente chama nos sentidos das vilosidades. Então, ela vai penetrar na mucosa intestinal, vai atingir um determinado vaso sanguíneo e, a partir daí, ela passa a ser levada pela corrente sanguínea. Até que, pelo bloqueio do vaso, do capilar sanguíneo, onde essa oncosfera se encontra, ela pode, então, ser levada a qualquer tecido do organismo a partir desse ponto de bloqueio. Então, ela está sendo levada pelo sangue dentro do capilar e esse capilar é então bloqueado. A partir desse momento em que eu tenho um bloqueio, ela vai atravessar a parede do vaso e, a partir daí, ela pode se fixar em qualquer tecido circunvizinho. Então, a oncosfera pode aderir a qualquer tecido do hospedeiro intermediário. Porém, há maior preferência por aqueles tecidos de maior movimentação e oxigenação. Uma vez que a oncosfera tenha aderido a esse determinado tecido, a oncosfera ela vai perder os acúleos e o rostro, no caso de Taenia saginata, porém essas estruturas serão mantidas no caso de Taenia solium. E então, uma vez aderida, a oncosfera ela vai se desenvolver em um pequeno cisticerco. E esse cisticerco ele é delgado, translúcido e tende a ser encontrado com maior frequência nos tecidos muscular, subcutâneo, cardíaco e cerebral. E aqui, nesses tecidos, eles vão permanecer viáveis por meses e meses.
Até que uma pessoa vai comprar um pedaço de carne, sei lá, no açougue da esquina, e não vai olhar muito bem, né, para a procedência dessa carne, se tem alguma coisinha estranha lá, e vai comer essa carne mal passada ou mal cozida, ou às vezes até crua, né, nunca se sabe, contendo cisticercos. Então, ele ingeriu uma carne contaminada com os cisticercos. Quando ele ingere esses cisticercos, ele vai também entrar em contato com o suco gástrico no estômago. O cisticerco ele vai evaginar, ou seja, a cabecinha dele, o escólex, vai sair, né, daquela conformação redondinha. É como se aqui a gente tivesse o cisticerco, aqui seria o escólex. Então, o escólex vai sair da conchinha dele. E o escólex, e através do escólex, o cisticerco vai aderir à mucosa do intestino delgado. Uma vez que ele faça essa adesão, então ele vai permanecer aderido à mucosa do intestino delgado. Nesse ponto, a partir desse ponto, dentro de alguns meses, esse cisticerco evolui para um verme adulto. E, em torno de 3 meses após a ingestão do cisticerco, as tênias adultas já passam a produzir as proglotes grávidas. Essas proglotes grávidas são, então, eliminadas do hospedeiro parasitado e, a partir de então, a gente tem a repetição, pode ter a repetição do ciclo do helminto. Então, aqui, o que aconteceria? A teníase. Então, quando há a formação dos vermes adultos no organismo humano, a doença que pode decorrer desse parasitismo é a teníase. Então, teníase é a doença decorrente do parasitismo pelas formas adultas de tênia sóleo ou de tênia saginata, que permanecem fixadas à mucosa do intestino delgado do hospedeiro, expoliando e determinando alterações fisiológicas. Como é o padrão que a gente já percebeu nas doenças que nós tratamos até aqui, a teníase ela pode ser assintomática ou sintomática. Acontece que a maior proporção dos casos é, de fato, assintomática. Acontece que não é pela ausência de sintomas muito expressivos que não há lesões ao organismo. Nesse sentido, pela própria fixação do helminto à mucosa intestinal, podem ocorrer fenômenos alérgicos, hemorragias e reações inflamatórias. Os fenômenos alérgicos eles estão associados a produtos do metabolismo do verme que acabam sendo secretados nos tecidos circunvizinhos e a partir daí eles acabam lesando, irritando o tecido circunvizinho. Já a hemorragia, os pequenos sangramentos na mucosa intestinal, são decorrentes da própria fixação do verme à mucosa intestinal através do escólex. E as reações inflamatórias estão associadas às lesões do epitélio. E essas reações podem vir acompanhadas de hipo ou hipersecreção de muco. Um outro ponto muito importante aqui na teníase é a própria exfoliação nutricional. Então, o verme está consumindo nutrientes do hospedeiro. E essa questão da exfoliação nutricional, em associação aos pontos que eu comentei anteriormente com vocês, podem eventualmente levar ao surgimento de sintomas, mas sintomas muito inespecíficos, comuns a não só outras parasitoses, mas também a outras doenças intestinais, como náuseas, astenia, que é a fraqueza muscular, tontura, aumento do apetite, vômitos e dores abdominais. E como que eu poderia fazer para diagnosticar um caso de teníase, já que os sintomas são tão inespecíficos? Então, nesse caso, o diagnóstico clínico é, no mínimo, complicado, uma vez que a maioria dos pacientes é assintomática e, mesmo quando os sintomas estão presentes, eles são muito gerais e inespecíficos, eles não são característicos da doença. Então, é sempre essencial recorrer ao diagnóstico laboratorial. E dentro do diagnóstico laboratorial, a gente pode fazer uso de técnicas parasitológicas, imunológicas ou moleculares. O teste parasitológico, de novo, tende a ser o mais utilizado
pela questão do menor custo. Até porque a gente sabe que, dependendo da localidade, não é todo laboratório que tem condições de ter equipamentos e os kits necessários para desenvolver testes diagnósticos imunológicos ou moleculares. Então, o parasitológico acaba realmente sendo a primeira opção pela relativa facilidade de ser realizado e pelo menor custo envolvido. Então, começando pelas técnicas parasitológicas, quando se opta por realizar um teste parasitológico para tentar diagnosticar a teníase, o que a gente vai procurar no parasitológico? Parasitológico de fezes. Então, o que a gente vai procurar nesse caso? Nós vamos procurar proglotes grávidas do helminto ou ovos. Como eu comentei com vocês anteriormente, é mais comum que as proglotes sejam encontradas nas fezes. Então, tende-se a optar pela pesquisa das proglotes. Pode ser que ovos estejam presentes nas fezes? Pode, mas não há garantia de que eles estarão lá pelas proglotes serem mais frequentemente eliminadas. Mas quando você faz um exame parasitológico de fezes, tendo a indicação, olha só, médicos, tendo a indicação da suspeita de teníase, aí você, tendo essa pista, é muito mais provável que você opte por diferentes técnicas que possam identificar cada uma, né, a mais adequada para cada tipo, que possam identificar essas diferentes estruturas. Ponto muito interessante é que quando se opta pela pesquisa de proglotes, com base na morfologia das ramificações uterinas, é possível distinguir o que seria uma proglote de tênia sólio do que seria uma proglote de tênia saginata. Acontece que, se forem identificados ovos, você só consegue falar que é ovo de tênia. Você não consegue dizer quem é ovo de tênia sólio e quem é ovo de tênia saginata. E como que eu poderia fazer para identificar proglotes de tênia? Aqui pode-se optar por uma técnica chamada de tamização. Aí eu achei esse vídeo muito bonitinho, que eu vou colocar para vocês, que ele é bem rapidinho e fala como a essência desse processo. O ácido acético é para tentar clarificar, ou seja, deixar mais visível as ramificações uterinas. Aí aqui a pessoa colocou examinar sob iluminação intensa, mas dependendo de onde você estiver, se você tiver condição, o ideal é que você avalie mesmo no microscópio ou numa lupa estereoscópica, que é um aparelho que não funciona como microscópio, obviamente, e ele é fundamentado essencialmente, ele só aumenta, ele nem diminui, na verdade, ele só aumenta, ele só dá um zoom. É tipo um zoom que você dá naquele material que você está avaliando. Então, a técnica da tamização é a mais indicada quando se objetiva encontrar proglotes de tênia, tamização, com S. Então, a técnica da tamização é a mais indicada quando você procura, quando você tem por objetivo encontrar proglotes de tênia nas fezes. Quando você prefere, não é quando você prefere, né, mas quando você também vai pesquisar ovos de tênia, uma técnica que pode ser utilizada é a da sedimentação espontânea, ou aquela técnica de Hoffman, Pons e Jenner. Acontece que ninguém, né, nesse mundo super corrido e globalizado e tudo e tal, tem tempo para esperar 24 horas para uma decantação. Então, o mais comum é que você faça essa etapa de homogeneização com água, de filtração em uma gás, e o que passou pela gás você centrifugue, que aí eu tenho uma super otimização desse processo de decantação. E do que foi centrifugado, você despeja o sobrenadante e coleta pequenas amostras do sedimento para então examinar ao microscópio. E aí você vai estar usando o microscópio óptico para então avaliar essa preparação e ver se existem ovos aí ou não. Já o diagnóstico imunológico, ele vai ser baseado na pesquisa de antígenos dos
ovos de tênia. E aqui, uma técnica que pode ser utilizada é a técnica de ELISA, ou ensaio imunoenzimático. Inclusive, a própria técnica de ELISA, ela, como eu falei anteriormente, ela vai estar mais voltada à detecção de antígenos dos ovos de tênia. E por que antígenos dos ovos de tênia? Porque esses antígenos, eles são produzidos, né, pela aquela larvinha, a oncosfera que está dentro do ovo, e acabam passando espontaneamente através da membrana do ovo. Nesse sentido, esses antígenos conseguem ser detectados mesmo na ausência de fezes, mesmo na ausência de ovos nas fezes, mediante um exame parasitológico que deu negativo. E além disso, esses antígenos desaparecem em pouco tempo após um tratamento eficaz. Então, a pesquisa de antígenos por ELISA pode também ser utilizada como controle de cura, para avaliar se de fato o tratamento foi eficaz e a pessoa já está curada daquela infecção. E, no geral, é um método de boa sensibilidade e especificidade. Acontece que você precisa do aparelho, dos reagentes e das condições para manter tanto o aparelho quanto reagentes funcionais sempre. E, por fim, as técnicas baseadas em diagnóstico molecular, que seria essencialmente a técnica de PCR, que é voltada à identificação do material genético do verme. Uma vez tendo feito o diagnóstico, o que é o ideal, mas a gente sabe que nem sempre é o que acontece, nós seguiríamos para o tratamento. O tratamento da teníase, inclusive essas informações, eu tirei do livro Parasitologia Humana, do Davi Pereira Neves. Mas, se eu não me engano, no livro do Marcelo Urbano, Parasitologia Contemporânea, ele fala que o tratamento da teníase pode ser feito com albendazol também. Mas, colocando aqui costuma ser o tradicional, né, a bibliografia recomendada, o tratamento da teníase seria feito com niclosamida ou praziquantel. No caso da niclosamida, este fármaco vai atuar como um cesto-estático, ou seja, ele vai imobilizar a fêmea, vai induzir a imobilização da tênia e assim vai facilitar a eliminação do verme. Já o praziquantel atuaria como um cestocida, ou seja, é um fármaco que vai induzir, estimular a morte do verme. E o que ele costuma fazer? Ele pode aumentar a contração da musculatura do verme até induzir uma paralisia, além de também desregular o balanço de íons, é o que a gente chama de balanço, equilíbrio hidroeletrolítico, que seria o equilíbrio entre o fluxo de água e de íons. Além de também induzir lesões no tegumento, na superfície do verme. E essas lesões têm o objetivo de expor possíveis antígenos, alvos da resposta imune do hospedeiro. Então, seriam essas as drogas que podem ser utilizadas para o tratamento da teníase. Então, nessa primeira parte, a gente conseguiu entender quem é tênia solium, quem é tênia saginata e o que é a teníase, que é a doença decorrente do parasitismo pelos vermes adultos de tênia solium ou de tênia saginata. Agora, o grande ponto é o que acontece com o organismo humano quando acidentalmente uma pessoa ingere ovos de tênia solium. Nesse caso, quando uma pessoa acidentalmente ingere ovos de tênia solium, ela vai acidentalmente estar desempenhando o papel de hospedeiro intermediário de tênia solium. E nesse caso, nós teríamos a cisticercose humana. Então, a cisticercose humana é uma condição que acontece quando, ao invés do ovo de tênia solium ser ingerido pelo hospedeiro intermediário adequado, ele é ingerido pelo ser humano. E nessa situação, a oncosfera dentro do ovo vai seguir o mesmo processo de desenvolvimento que ela seguiria se tivesse sido ingerida pelo hospedeiro intermediário adequado. Então, quando o humano ingere ovos de tênia solium, o ovo também vai passar pelo estômago, entrando em contato com o suco gástrico. Eu vou ter a ativação e a liberação da oncosfera. A oncosfera vai migrar lá através dos vasos sanguíneos, vai ter a parte do bloqueio do capilar. Essa oncosfera vai atingir algum tecido e, a partir do momento em que a oncosfera atinge um determinado tecido do organismo humano,
ela permanece fixada a esse tecido e evolui para um cisticerco. E o que acontece depois que evolui para cisticerco? Nada, ele estaciona. Por quê? Porque no hospedeiro intermediário, o cisticerco é o estágio, digamos, final do parasita. Então, o mesmo acontece quando o ser humano ingere o ovo. O cisticerco é o ponto final do desenvolvimento do parasito naquele vetor. Em que situação aqui o cisticerco poderia continuar seu desenvolvimento? Só se alguém comer a carne dessa pessoa que está com cisticerco. Não sendo essa situação, essa pessoa vai permanecer, então, com o cisticerco de tenha-sólio no seu organismo. E quais as situações pelas quais uma pessoa eventualmente poderia ingerir ovos de tenha-sólio? O primeiro caso seria a heteroinfecção. O que a gente chama de heteroinfecção? É quando uma pessoa ela ingere ovos de tenha-sólio, mas de uma tenha-sólio que não é a que parasita outra pessoa. Então, é quando uma pessoa ingere água e ou alimentos contaminados com ovos de tenha-sólio que foram eliminados por uma terceira pessoa que estava infectada com esse aumento. Já a autoinfecção externa é uma condição muito associada ao hábito de coprofagia, que seria ingerir fezes. Mas, nesse sentido, também é algo que pode acontecer com crianças, por não lavar as mãos direito e também em questão de sanatórios, onde as pessoas não gozam das suas faculdades mentais completamente. Então, seria essa situação em que, através das mãos contaminadas com ovos da tênia, a pessoa acaba levando essas mãos contaminadas à boca e ingerindo esses ovos. Já a autoinfecção interna é uma situação mais incomum de acontecer, mas pode, eventualmente pode. O que seria autoinfecção interna? A autoinfecção interna seria o caso de uma pessoa que está parasitada, ela tem uma tenha-sólio parasitando o intestino delgado dela, e essa tenha-sólio já está produzindo as suas proglotes grávidas repletas de ovos. Só que nessa situação, na autoinfecção interna, por movimentos retroperistálticos do intestino ou mesmo por vômitos, refluxo, seria a situação em que essas proglotes se destacam e acabam parando no estômago. Quando essas proglotes grávidas param no estômago dessa pessoa, então a gente tem aquele ciclo autoinfectante. Os ovos entram em contato com o suco gástrico estomacal, a larva oncosfera é ativada, migra para o intestino delgado e recomeça o ciclo autoinfectante. Então, essas são essencialmente as três possibilidades pelas quais uma pessoa pode acabar ingerindo ovos de tenha-sólio. E uma vez que haja a ingestão dos ovos de tenha-sólio e haja a formação do cisticerco no organismo de uma determinada pessoa, quais são as manifestações clínicas que podem acontecer? Quais os aspectos clínicos dessa contaminação? Bom, primeiro que a cisticercose é considerada uma doença pleomórfica. A cisticercose humana é considerada uma doença pleomórfica. E o que seria pleomórfica? É uma doença que pode se manifestar nas mais diferentes formas, a depender do caso. E por que a depender do caso? Porque nós temos vários fatores que vão influenciar em como a doença vai se manifestar. Então, o que influencia? A localização dos cisticercos, o número e o tamanho dos cisticercos, a resposta imune desenvolvida pelo organismo e também o estágio do cisticerco no organismo. Por que aqui a gente fala em estágio ou fases do cisticerco no organismo? Porque uma vez que haja a formação do cisticerco dentro do organismo humano, ele pode se manter desde viável até iniciar um processo de degeneração que é finalizado com a calcificação do cisticerco. Então, didaticamente, quando eu tenho um cisticerco no organismo humano, ele pode ser classificado em estágio vesicular, que seria um cisticerco vivo, viável, coloidal, que é quando eu já tenho o início do processo de degeneração, de morte daquele cisticerco, o estágio granular, que é quando eu tenho o avanço desse processo de degeneração e o cisticerco se apresenta com um aspecto mineralizado, meio granular, meio granuloso,
e o estágio calcificado, que seria a etapa final desse processo de degeneração do cisticerco, que é quando ele se apresenta completamente calcificado e com tamanho reduzido. Então, são os diferentes estágios que o cisticerco pode se apresentar no organismo. Agora, entrando nas manifestações clínicas propriamente ditas, a gente vai começar com a neurocisticercose. A neurocisticercose, como o próprio nome sugere, ela é decorrente da presença de cisticercos no cérebro, ou no sistema nervoso central como um todo. E por que ela é a mais frequente e a mais importante? Porque as oncosferas, as larvinhas lá dentro do ovo, uma vez que elas saiam do ovo, elas têm grande tropismo, ou seja, elas têm uma grande atração pelo sistema nervoso central. E por quê? A gente ainda não tem um motivo concreto para dar. Acontece que elas têm essa grande atração pelo sistema nervoso central. E, então, uma vez que elas se desenvolvem em cisticercos, esses cisticercos concentram-se no cérebro, no sistema nervoso central como um todo. E a gente está vendo aqui, ó, todas essas bolinhas aqui nessa imagem são cisticercos no cérebro. Então, a neurocisticercose é uma doença de letalidade elevada, com uma grande variedade de sinais e sintomas neurológicos e a ausência de quadro patognomônico. O que é esse nome estranho aqui? Quer dizer que eu não tenho um padrão para a neurocisticercose. A doença pode se manifestar nas mais diferentes formas, dependendo exatamente daqueles fatores que eu comentei com vocês. Do número de cisticercos, da localização dos cisticercos no sistema nervoso central e também se esses cisticercos estão viáveis, estão em processo de degeneração, ou se eles já estão completamente calcificados. O ponto é que aqueles cisticercos de localização no parênquima do sistema nervoso central, eles normalmente podem induzir processos de compressão, irritativos, obstrutivos e vasculares. E, inclusive, podem ter algumas consequências graves, como hipertensão intracraniana e hidrocefalia. Acontece que, normalmente, quando em pequeno número, esses cisticercos de localização parenquimatosa estão associados a um quadro benigno, digamos assim, porque eles são mais facilmente tratáveis e, quando necessário, eles são mais facilmente removíveis. Acontece que esses cisticercos de localização mais profunda, aí sim eles já estão associados a quadros mais graves da doença. E por quê? Porque aqui as consequências que eles induzem são também mais graves, podendo ocorrer fibrose, espessamento das meninges e também a paralisia de nervos cranianos. Também na neurocisticercose, um ponto muito comum que acomete os pacientes com essa manifestação da doença são as crises epilépticas. Então, em pacientes com neurocisticercose, a ocorrência de crises epilépticas tende a ser uma consequência muito frequente. Tanto é que a neurocisticercose, a doença neurocisticercose, é a principal causa de epilepsia em países endêmicos para a doença, o que inclui o Brasil. E só um ponto que eu acho interessante destacar em relação à resposta imune que pode ocorrer frente à presença dos cisticercos no sistema nervoso central, é que o sistema nervoso central, como todo sistema nervoso, é considerado um tecido imunologicamente privilegiado. Ou seja, é um tecido que, digamos, não está preparado para receber uma resposta imune. Então, é por isso que uma resposta imune dirigida contra patógenos eventualmente presentes no sistema nervoso tendem a ser prejudiciais para o organismo. Porque essa região, ela não, assim como o olho, é uma região que não está preparada para lidar com aqueles mecanismos inflamatórios de defesa da imunidade. Então, ela acaba tendendo a ser um pouco mais prejudicada pelo desenvolvimento de uma resposta imune naquela região. Já a cisticercose ocular é quando o cisticerco passa a se localizar no globo ocular. Então, eu acho essas imagens muito interessantes porque olha o Scolex direitinho aqui do cisticerco da tênia sólida. Então, essa pessoa que ela tinha não só um, mas ela tinha 2 cisticercos no globo ocular, a mesma coisa aqui.
olha como está bem direitinho o escólex do cisticerco vaginado e aderido ao globo ocular. Então aqui a gente tem uma situação de cisticercose ocular. Paulo, se quiser perguntar alguma coisa, pode falar. Ó, professora, a minha dúvida é: o cisticerco é um conjunto de ovos ou um único ovo? Na verdade, o cisticerco não é um ovo. Dentro do ovo, a gente tem a oncosfera. A oncosfera vai se desenvolver em cisticerco. Então, a oncosfera sai do ovo, adere a um determinado tecido e, aderida a este tecido, ela se desenvolve em cisticerco. Então, o cisticerco ele é considerado um estágio de larva no ciclo de Tênia. Entendi. Beleza. Então, aqui, nossa, eu realmente fico besta com essa foto. Mas, enfim, agora a gente vai, deixa eu dar continuidade. Então, como que o cisticerco de Tênia Solium chega ao globo ocular? Isso acontece quando o cisticerco, na verdade o cisticerco não, né? Quando a oncosfera. Quando a oncosfera está lá dentro do capilar sanguíneo, dentro do vaso sanguíneo, e ela acaba atingindo os vasos da coroide. Quando ela atinge os vasos da coroide, é possível que ela estabeleça residência aqui e então se desenvolva como um cisticerco. Quando eu tenho a presença do cisticerco aqui, é possível que haja o deslocamento e a perfuração da retina. E uma vez que isso aconteça, o cisticerco pode passar a se concentrar aqui no humor vítreo. Quando isso acontece, quando o cisticerco passa a se concentrar no humor vítreo, o que eu posso ter como consequência, como danos ao globo ocular? Eu posso ter uveites, que seriam a inflamação aqui no globo ocular. Eu posso também ter a opacificação do humor vítreo. E eu também posso ter uma inflamação generalizada do olho. Se for identificado a tempo e eu fizer um pronto tratamento, beleza, eu consigo evitar maiores danos à visão da pessoa. Acontece que se não for detectado e não for tratado, dependendo da extensão das lesões e das alterações no globo ocular, é possível que ocorra a perda parcial ou total da visão. E se mesmo assim não houver um tratamento, uma intervenção adequada, é possível que eu perca completamente a organização do globo ocular e assim haja a perda do olho, seja necessário retirar o olho daquela pessoa. E por fim, a última manifestação da cisticercose que eu trouxe para vocês foi a cisticercose cutânea ou muscular. Tanto a forma cutânea quanto a forma muscular tendem a ser assintomáticas. Na forma cutânea, os cisticercos tendem a se concentrar no tecido subcutâneo. Aqui a gente tem um exemplo de cisticercose no tecido subcutâneo. E aqui também, no caso seria uma cisticercose disseminada, né, no tecido subcutâneo. E normalmente, aqui nessas situações, os cisticercos tendem a se apresentar como nódulos indolores. Quando os cisticercos se concentram na musculatura esquelética, eles também tendem a passar despercebidos, a não ser que estejam em uma quantidade muito grande. E aí sim, eles podem provocar sintomas como câimbras, dor e fadiga. Mas aí para a pessoa achar que aquilo é um cisticerco, aí realmente só se ela der muita sorte de fazer um exame, algum exame de imagem que consiga detectar a presença dos cisticercos ali. Então, como a depender da localização do cisticerco tem uma diferença forma da doença, tem diferentes formas clínicas, quando eu trato do diagnóstico, eu também tenho que levar em consideração todos esses diferentes aspectos. Então, só para mesmo fixar, o diagnóstico clínico seria baseado nos sinais e sintomas apresentados pelo paciente. Já o diagnóstico epidemiológico é toda aquela entrevista que tem que ser feita pacientemente com o paciente sobre sua origem, hábitos higiênicos, se ele conta com uma rede de saneamento básico, se houve a ingestão de carne suína mal cozida e se há histórico de teníase nele ou nos seus familiares que convivem na mesma residência. E aqui que é realmente só para deixar claro, ingestão de carne suína mal cozida, porque os cisticercos de Taenia solium, quem é que é o hospedeiro intermediário natural deles? São os suínos. Então, é sempre importante pensar nesse sentido de pensar, será que essa pessoa
pode eventualmente estar em algum local que tenha suínos e tenha outras pessoas parasitadas por Taenia solium, e eu tenha um ciclo permanente de infecção ali, onde eu tenho pessoas parasitadas com Taenia solium, que por não ter um saneamento básico adequado, esses ovos eliminados nas fezes acabam indo parar nos suínos, mas eventualmente podem ser ingeridos por outras pessoas. Tem que realmente fazer toda essa maquete mental para tentar identificar uma possível fonte, uma possível origem da infecção. Já o diagnóstico laboratorial, ele é essencialmente voltado à pesquisa do parasito, à pesquisa do cisticerco, porque é com base na pesquisa do cisticerco que eu consigo de fato determinar onde que ele pode estar, qual é o número deles, então como que eu posso proceder ao tratamento. Então eu vou dar só alguns exemplos de métodos que podem ser utilizados para tentar diagnosticar a cisticercose no caso dos cisticercos se localizarem no sistema nervoso central ou no globo ocular. Começando pela cisticercose ocular, aqui o diagnóstico é relativamente simples, porque é possível identificar a presença do cisticerco em um exame oftalmoscópico de fundo de olho. Então, no exame convencional de fundo de olho, é possível, se o cisticerco estiver presente no globo ocular, identificá-lo. Já na neurocisticercose, o diagnóstico ele é fundamentado em exames de neuroimagem, tomografia computadorizada, ressonância magnética, exames do líquido cefalorraquidiano, porque aqui eu vou tentar pesquisar a presença de antígenos, de eventuais antígenos do cisticerco, do helminto, e eu também posso utilizar técnicas que objetivam identificar anticorpos no organismo, no soro do paciente contra os cisticercos. Acontece que, de modo geral, eu tenho uma preferência por esses dois tipos de exames. Eu vou falar rapidinho só de exames de neuroimagem, que as alterações tomográficas sugestivas de neurocisticercose, elas vão estar na dependência do número de cisticercos no sistema nervoso central, só para deixar claro que todos esses furinhos aqui seriam cisticercos, e todos esses pontinhos brancos destacados aqui na imagem também são referentes à presença de cisticercos no sistema nervoso central. Então, uma alternativa que essa imagem, se eu não me engano, ela é de tomografia computadorizada. Mas uma alternativa mais sensível, inclusive, do que a tomografia computadorizada seria a ressonância magnética. Só que a gente sabe que não é todo mundo que tem a disponibilidade de pagar por esse exame. Então, nem sempre a ressonância magnética é viável, mas costuma ser uma opção mais sensível. Tendo feito o diagnóstico, o tratamento da cisticercose pode ser feito com praziquantel ou com albendazol. Já o albendazol, ele tende a ser preferido para o tratamento não só da neurocisticercose, ele é a droga de escolha para o tratamento da neurocisticercose, mas ele também pode ser utilizado para o tratamento da cisticercose como um todo. E ele tende a ser preferido por ser um fármaco que, acho que nem induz, eventualmente pode induzir efeitos colaterais e também pela questão do custo ser bem mais acessível. Agora, quando a gente está tratando da neurocisticercose propriamente dita, é sempre importante fazer uso de remédios eu não sei se chama de anticonvulsivantes ou se antiepilépticos, mas seriam fármacos de primeira linha para tentar minimizar a ocorrência de crises epilépticas. E aqui pode ser utilizada a fenitoína ou a carbamazepina. E nessa situação também é muito importante fazer a associação com corticosteroides, porque como o cisticerco pode entrar em um estágio de degeneração, o cisticerco em degeneração pode estimular reações inflamatórias. Então, para minimizar essa inflamação decorrente da degeneração do cisticerco no sistema nervoso central, é importante também associar ao tratamento o uso de corticosteroides. Agora, a gente vai sair um pouquinho da doença propriamente dita para falar rapidinho de epidemiologia e prevenção da teníase e da cisticercose. Vocês já devem estar cansados de ver essa imagem, mas nunca é demais ressaltar que várias das doenças que nós temos tratado até hoje são doenças tropicais negligenciadas. Aqui a gente tem teníase e cisticercose. Então, teníase e cisticercose, ambas são doenças tropicais negligenciadas.
A distribuição geográfica dessas doenças recai nos mesmos aspectos que nós comentamos para outras doenças tropicais negligenciadas. Então, aqui, esses gráficos, essas imagens, elas representam a distribuição de tenias no mundo. Então, aqui a gente tem a distribuição de tenias por tênia sólio e aqui a gente tem a distribuição de tenias por tênia saginata. E nós conseguimos perceber que o Brasil é endêmico para ambas as regiões. E tem uma coisa que eu acho muito interessante, é que a prevalência da teníase, ou seja, aquela população onde de fato a doença ocorre, onde de fato as pessoas estão doentes, né, elas estão infectadas e estão doentes, o que eu acho muito interessante é que a prevalência da teníase varia muito de acordo com a cultura de uma determinada população. Então, por exemplo, os hindus na Índia, como eles não comem carne de boi, eles dificilmente eu tenho casos de teníase por tênia saginata. Já entre os judeus que não comem carne de porco, a tênia sólio então é praticamente inexistente, exatamente porque eles não consomem esse tipo de alimento. Agora aqui no Brasil, né, como, enfim, entrou no churrasco, cai de tudo. Aí a gente tem a endemicidade tanto para teníase por tênia sólio quanto para teníase por tênia saginata. Quando nós entramos na cisticercose, que aqui é a cisticercose por tênia sólio e aqui cisticercose por tênia saginata, o Brasil também é endêmico para ambas as doenças. Só que muita atenção, quando a gente fala da cisticercose por tênia sólio aqui, ele não está fazendo... Aqui, como eu sei que é um dado da OMS, eu sei que aqui os dados que ele está colocando de cisticercose, apesar de não serem num passado recente, eles estão falando da cisticercose humana. Quando a gente fala daqui da cisticercose por tênia saginata, a gente não está falando da cisticercose humana, a gente está falando da cisticercose bovina, da cisticercose na vaca. Acontece que, como a partir da cisticercose bovina eu posso ter a teníase humana por tênia saginata, é importante a gente tratar disso também. Porque se uma determinada região geográfica é endêmica para a cisticercose por uma determinada espécie, necessariamente é muito provável que ela também seja endêmica para a teníase por aquela mesma espécie. Um outro ponto que eu acho muito interessante tratar aqui em relação agora teníase e cisticercose, o complexo teníase e cisticercose, é que no Brasil como um todo, os dados de prevalência e incidência das duas doenças são extremamente escassos. Então, a gente não tem dados muito concretos para saber onde, de fato, no país, essas doenças se concentram. Eu lembro que quando eu estava pesquisando para montar essa aula para o concurso, eu achei pouquíssimos artigos que davam dados de epidemiologia. Mas um ponto que chama a atenção é que quando você acha estudos, a maior parte desses estudos eles foram realizados nas regiões sul e sudeste do país. Então, os poucos dados que existem fazem menção à ocorrência dessas doenças nessas regiões, sul e sudeste. Mas aí fica a grande questão. De fato, essas doenças se concentram nessas regiões do país ou os estudos que objetivaram identificar essas doenças é que se concentraram nessas regiões? Fica aí o benefício da dúvida para saber o que de fato seria a realidade. E aqui, só para finalizar essa parte de epidemiologia, esses são dois estudos dos poucos que eu achei, que eles falam para a cisticercose bovina no estado da Bahia. Então, aqui, se eu não me engano, aqui é Teixeira de Freitas. Salvo engano, se esse quadradinho estiver certo, é a ocorrência de cisticercose bovina em Teixeira de Freitas. Então, ele estava colocando que a área era endêmica para a cisticercose bovina. E aqui, que é um pouco mais recente, no caso foi um estudo de 2014 a 2017, ele também colocou número de carcaças com cisticercose em frigorífico de bovinos. Então, aqui, Teixeira de Freitas é o 9 está roxinho, 21 a 30. 21 a 30 carcaças bovinas com cisticercose. Então, é uma doença que a gente não ouve falar, mas ela existe, ela está por aí, e é sempre muito importante ter a atenção à carne que você está comendo, que você está consumindo. E aqui, já sobre a cisticercose,
Eu não sei se alguém conhece essa municipalidade de Mulungu do Morro, mas, se eu não me engano, ambos os estudos foram feitos nessa municipalidade e eles estavam verificando qual era a associação entre os pacientes que surgiam, enfim, procuravam atendimento com crise epiléptica, em que a crise epiléptica era decorrência da neurocisticercose. E eles viram uma associação muito elevada em que a maior parte dos pacientes atendidos com crise epiléptica eram pacientes com neurocisticercose. Então é só para mostrar que, de fato, essa associação ela é verdadeira. Agora, em relação à prevenção e controle de ambas as doenças, é sempre importante, e aqui para qualquer doença que a gente for abordar, associar aspectos voltados à saúde humana, saúde animal e saúde ambiental. Assim, é sempre importante identificar e tratar pessoas com tenias para tentar barrar o ciclo da infecção, o ciclo biológico do helminto. Melhorias nas condições dos animais, principalmente na questão dos suínos, que tem aquele hábito coprofágico. Educação em saúde, saneamento básico, o que na verdade são coisas indissociáveis, porque não tem como uma pessoa ter educação em saúde, mas não ter como executá-la de fato. E também maior rigor na inspeção de carnes e fiscalização de matadouros, que a gente sabe que não é algo muito comum, na verdade. Então, são medidas de prevenção e controle que, infelizmente, não tem como adotar uma e não adotar as demais, porque realmente não vai adiantar um total de vários nadas. Então, o cenário ideal é conseguir sempre implementar todas as medidas em conjunto para, assim, maximizar o potencial de cada uma delas. Agora a gente vai entrar numa parte meio de curiosidades, e aqui é só para eu falar rapidinho sobre a tênia asiática. Deixa eu lembrar qual é a tênia asiática. A é tênia solium, B é tênia asiática e C é tênia saginata. Então, tênia asiática é uma espécie de tênia que, como o próprio sobrenome sugere, asiática, foi descoberta originalmente no continente asiático. Essa tênia asiática ainda tem uma distribuição geográfica desconhecida, não se sabe direito onde que ela ocorre, e dentro do continente asiático não se sabe direito também onde que ela ocorre. O que se sabe é que ela é muito parecida com tênia saginata, tanto que distinguir tênia asiática de tênia saginata, com certeza, só com base em técnicas de biologia molecular, como PCR. Mas um ponto muito interessante é que tênia asiática, apesar de ser muito parecida com tênia saginata, compartilha o mesmo hospedeiro intermediário que tênia solium, ou seja, o hospedeiro intermediário de tênia asiática também são os suínos. Sabe-se que essa espécie pode provocar tenias, agora não se sabe se ela poderia provocar cisticercose. Acredita-se que, se for esse caso, se ela for capaz de provocar cisticercose humana, seria um caso de cisticercose hepática, porque eles viram que em suínos parasitados, os cisticercos têm um elevado tropismo pelo fígado. Então, acredita-se que se esse cisticerco for capaz de se manter em humanos, seria o caso delas também se concentrarem no tecido hepático. A Camila perguntou se é possível comprar carne infectada, mas cozinhar ou assar ela, a tênia morre. Eu vou só fazer algumas correções rapidinhos na sua pergunta. É possível comprar carne contaminada, mas no caso cozinhar ou assar ela e o cisticerco morreria? Sim, é possível. Acontece que, dependendo do número de cisticercos que tiver naquela carne, não é o recomendado. Tanto que depois eu vou checar rapidinho, Camila, para te dar uma resposta mais completa, mas salvo engano, tem um determinado número de cisticercos, eu acho que por quilo de carne, que é permitido ser comercializado em frigoríficos, mas ele tem que passar por todo um tratamento de congelamento em temperaturas muito baixas e para tentar inviabilizar o cisticerco. Aí depois, quando você chegasse na sua residência, aí você tem que tostar a carne para garantir que ele está morto. Mas eu vou conferir essa informação rapidinho, na hora que a gente finalizar aqui, e eu te devolvo. Mas sim, é possível que você compre a carne com cisticerco, provavelmente sem saber, mas esse